E o goleiro Sérgio Rocher teria indicado para o Internacional um volante que está atuando na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Inclusive é destaque com 5 gols em 20 partidas lá pela La Liga. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais quem é Mauro Arrambari, jogador que pode atuar na primeira e segunda função de meio campo. Mas não só isso, quero te falar também uma situação que a direção do Internacional se pronunciou sobre o Wesley, porque o Inter voltou a receber uma proposta agora do mundo mexicano, do América do México por Wesley. E nesse vídeo quero te trazer mais detalhes também sobre essa situação e um pouco mais de bastidores sobre o contrato do Internacional com a Liga Forte, que fechou ontem com a Globo e garantiu ao Inter no mínimo 40% a mais em relação ao que ele ganhava na temporada passada. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Sempre que tiver vídeo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado. Além disso, quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui conversando com vocês primeiro para falar sobre o Internacional e sobre uma questão importante da Liga Forte de Futebol. Todo mundo sabe que ontem o Inter fechou, mas na verdade a Liga Forte União, a LFU, fechou o último contrato com a Globo, que garantiu a Globo basicamente 9 rodadas do Campeonato Brasileiro das 10 possíveis. A outra rodada vai ter uma exclusividade por parte do Prime Video. Mas o que eu quero te trazer é que todo mundo sabe também que esse contrato tirou em torno de 1,7 bilhão de reais contra 1,1 da Libra, que é, por exemplo, o grupo onde está o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras. Nessa teoria, tu já vai dizer que o Inter ganhou mais que o Grêmio. Pelas informações iniciais que a gente tem, sim, o Inter ficou com um contrato melhor que o Grêmio. Uma segunda situação e uma informação de bastidor que a gente tem também é que o Inter vai ter 40% a mais o que ele ganhava na temporada passada. Na temporada passada, basicamente em relação a este novo contrato de televisionamento que vai valer por 5 temporadas, o Inter vai ganhar 40% a mais. Só para vocês terem uma ideia. E trazendo para valores, só para te exemplificar esta situação, o Inter vai ganhar mais ou menos de cotas de televisão, a princípio, 140 milhões de reais por temporada. Ou seja, a gente está falando de quase meio bilhão em 5 anos que o Inter vai ganhar somente com cotas de televisionamento. Essa é a estimativa do Internacional. Óbvio que ainda tem várias questões dentro desse contrato, como por exemplo, uma parte ainda que o Inter tem a receber da Liga Forte. Lembra que o Inter vendeu 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos por 220 milhões de reais. Porém, até agora o Inter só liberou 10%. O Inter ainda tem mais 10% a receber, logo o Inter ainda tem mais 110 milhões. Só que o Inter pode acabar ficando com esses 10% para si e aí abrindo mão desses 110 milhões que vai garantir o Internacional mais 10% por temporada desse valor que eu acabei de te falar, tá bom? Então, basicamente, essa é a situação sobre a Liga Forte, mas já trazendo de antemão que sim, o Inter vai ganhar mais que o Grêmio. Uma outra situação que eu quero te trazer também é sobre o Wesley e a possibilidade de ele ir para o Clube América do México, que é um dos clubes mais tradicionais lá do futebol mexicano. O Wesley, recentemente, nessa janela de transferências, recebeu um assédio muito forte, tu vai lembrar, do Krasnodar da Rússia. Inclusive, tinha um encaminhamento para que o Wesley fosse vendido para a equipe do Krasnodar. Porém, a negociação acabou não avançando naquele momento por algumas questões familiares. O que eu quero te trazer agora é que nesse momento existe um novo clube interessado segundo o Globoesporte.com e seria do América do México, que é treinado pelo André Jardine. Para quem não lembra, aquele treinador brasileiro que inclusive era e começou nas categorias de base aqui do Internacional. O seu auxiliar técnico treinou o Wesley nas categorias de base do Palmeiras e teria indicado este nome ao André Jardine e à cúpula da direção do clube mexicano.
A proposta do América do México seria de 9 milhões de dólares por 100% dos seus direitos econômicos. Mas aí vale lembrar uma coisa, o Inter tem somente 50% do Wesley. Os outros 50% pertencem ao Palmeiras. Ou seja, neste momento, o Internacional ficaria, caso aceitasse essa proposta, com 4 milhões e meio para ele. Não seria uma proposta tão vantajosa para o Internacional, vamos ser bem sinceros. Por isso que o Inter recusou esta proposta. Mas, além disso, o Inter também se pronunciou sobre essa situação. Segundo o Internacional, não chegou a essa proposta e não existe o interesse do América do México. E a gente sabe também que o Inter não tem direito, não tem o interesse, na verdade, em vender o Wesley nesse momento. Porque como o Inter só tem 50%, o Inter só vai realmente lucrar nessa negociação, caso, sei lá, venda o Wesley por 20 milhões de euros ou de dólares, enfim. Não faz sentido nenhum clube oferecer isso pelo Wesley. Que daí o Inter, por exemplo, como só tem 50%, ficaria com 10%. Ou, se na verdade, algum clube oferecesse 9 ou 10 milhões de dólares, como por exemplo a América do México, mas aceitasse, por exemplo, só 50% dos seus direitos econômicos. Enfim, essa seria uma possibilidade só assim para o Wesley ser vendido, que é basicamente algo impensável nesse momento. Agora, eu quero te trazer uma outra informação, que é sobre Mauro Arrambari, jogador do Getafe da Espanha. Um atleta que nesse momento, inclusive, teria sido indicado pelo Sérgio Rocher. Ele é um uruguaio, ele tem 1,75 m de altura, ele é um jogador de 29 anos que está jogando no Getafe, tem contrato longo ainda até 2028, e na atual temporada pela La Liga são 20 jogos com 5 gols marcados. Ele pode fazer tanto a segunda quanto a primeira função de meio campo, e é um jogador que inclusive já jogou com o próprio Sérgio Rocher, não só na seleção uruguaia, mas também até mesmo dentro do próprio campeonato uruguaio. Em 2018, o Getafe comprou ele por 2 milhões de dólares do Boston River, que é um clube também do futebol uruguaio, ou seja, ele está mais ou menos já há 7 anos no próprio Getafe. E seria um jogador que o Inter teria interesse. A informação foi trazida pelo Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal. Então, só recapitulando, o Sérgio Rocher, todo mundo sabe que o Inter procura, e aí é uma informação de bastidor, o Inter ainda procura um volante. Depois da venda do Rômulo para o futebol mexicano, depois da própria situação que o Inter tem com o Fernando, de ser um jogador que, querendo ou não vai poder jogar muitos jogos nessa temporada, o Inter entende que precisa trazer um novo jogador para esta função. Com isso, o nome do Arrambari poderia ser esta possibilidade, porque é um jogador mais afirmado. Inclusive, segundo analistas de futebol, se ele chegasse aqui ao futebol brasileiro, ele seria um dos melhores meio-campos da sua posição. Mas quero te trazer que nesse momento não tem nenhuma negociação avançada, o Inter não fez proposta, o Inter fez apenas uma sondagem inicial. Mas segundo o Transfer Market, para tirar esse jogador do Getafe, o Inter vai ter que pagar no mínimo 5 milhões de euros, ou seja, um valor bem alto para o Colorado nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!